Bom dia, pessoal. E aí, como vocês estão? Tudo bem? O que acharam dos testes? Eu gostei de algumas notas, percebi que alguns poderiam ter um desempenho melhor, mas não sei se por conta do rodízio diferente, de no mesmo dia ter outras, né? Acabou não dando a devida importância, ou estudando como costumava estudar, ou talvez alguns já estejam achando que estão passados, que não precisam mais se dedicar tanto, né? Mas no geral eu gostei. No geral eu gostei. Dos alunos que eu esperava geralmente um empenho, porque eu percebo isso através das atividades, corresponderam. Os alunos que buscam fazer a atividade corretamente, que se empenham pelas atividades e assistem a aula e tiram dúvida, foram aqueles realmente que foram bem. Tá bom? Então hoje a nossa aula é de língua portuguesa, certo? Agora vamos dar continuidade aos nossos conteúdos após a semana de testes. Tivemos um momento na semana passada, quer dizer, para mim essa semana, que eu estou gravando no sábado, ontem à noite, fui surpreendido com a morte daquele ator que fez o Pantera Negra, né? Por que tocar nesse assunto, falar disso? Porque se vocês perceberem pela comoção da época que o filme foi lançado, e pela comoção com a morte dele, nós percebemos que existe uma representatividade nele. Isso porque o filme transmite a imagem heróica, forte, lutadora de uma pessoa negra. Isso faz com que a gente perceba que nós precisamos ter isso na nossa comunidade, na nossa família, no nosso meio de convívio. Pessoas que possamos admirar, pessoas negras que possamos admirar. Por exemplo, um médico negro, um advogado negro, um psicólogo, um psiquiatra negro. Isso traz uma representatividade, uma coisa que você olha, se orgulha, se espelha. E foi isso que aconteceu com o filme, apesar do filme ser de ficção, aquilo não ser real. E as pessoas mesmo assim, pela carência, a carência dessa representatividade, a carência de ter essa imagem de uma pessoa negra, bem representada, bem sucedida, forte, lutadora, guerreira. E aí vocês que são dessa geração, que se empenhem por isso, para ser um exemplo na sua comunidade, que os outros jovens possam olhar para vocês daqui a 2, 3 anos, que esse cara aí, ou essa menina aí, ela é guerreira, ela é lutadora, mesmo tendo nascido aqui nessa região, mesmo com tudo isso, os problemas que ela teve. Eu lembro da vez que aconteceu tal coisa com ela, aconteceu tal coisa com ele. Hoje em dia ela é uma médica, hoje em dia ele é um advogado, hoje em dia esse cara é um empreendedor, tem uma loja aqui no bairro, legal, dá um apoio, dá uma ajuda. Então, pensem nisso, tá bom? Agora a nossa aula de língua portuguesa. Vai rodar o vídeo aí com a explicação, hein? Tchau, tchau, gente. Pronto, pessoal. Vamos lá, primeiro ano. Língua portuguesa hoje, hein? Língua portuguesa. Já estudamos bastante pronomes. Todos os pronomes nós já estudamos. Tudo sobre pronome. Foi o que nós estudamos até agora. E a partir do momento, agora, vamos estudar verbo, certo? Verbo 1, página 36, parte 1. Vamos entender o que é verbo. Dividir também esse assunto em 2 etapas. Eu tenho percebido que esse fracionamento de conteúdos tem ajudado o aprendizado de muita gente. Quando for possível fracionar, farei isso, certo? Teremos alguns assuntos ou unidades mais corridas que não vão ser possível, mas por enquanto está sendo possível. Verbo, pessoal, é uma palavra variável, ou seja, que sofre modificações. Em língua portuguesa, dizer que uma palavra é invariável, como são os advérbios, significa dizer que ele não se flexiona. Já o verbo é variável e ele se flexiona, ou seja, se modifica em número, pessoa, modo, tempo e voz. O verbo pode expressar ação, estado ou mudança de estado dos seres e fenômenos da natureza, como é o caso de choveu, nevou. Exemplos: as crianças correram, da forma verbal correr, eu tenho correram conjugado, correram bastante. Esse verbo correr indica ação, movimentação. Já em outro exemplo, sua tia é ansiosa, eu tenho um estado, ela é ansiosa, do verbo ser, certo? Ela é, eu sou. Então aí nós temos dois exemplos de verbo, em que o primeiro indica uma ação e o segundo indica um estado.
Estrutura dos verbos. Aí é chover no molhado, como diriam os mais velhos. A estrutura do verbo nós já estudamos bastante isso. Cobrei muito de vocês descobrir o radical das palavras, identificar a vogal temática, achar o tema. Então isso aqui você já sabe. Quando nós falamos de estrutura do verbo, ou seja, o que compõe o verbo, primeiramente temos o radical, que você sabe que é a parte principal da palavra. Nós temos a vogal temática, que é a primeira vogal após o radical. Eu acho radical. A primeira vogal após o radical é a vogal temática. Tenho também o tema, que é o somatório do radical com a vogal temática. Eu formo o tema. E tenho as desinências, que foi algo que nós não nos aprofundamos tanto naquele momento que nós estudamos, pois era um assunto, exigia esse conhecimento de verbo para que você pudesse compreender aquele assunto lá. Aí agora fica melhor de nós estudarmos. Então tenho aqui o exemplo da palavra partíssimos, o verbo partíssimos, essa é a forma verbal, e eu quero o radical. Então eu identifico aqui o radical, porque se eu fizer partir, partiria, eu vou achar que eu vou perceber que essa parte da palavra fica inalterada. Então ali é o radical da palavra. E tenho também a vogal temática, que eu sei que é a primeira vogal após o radical, nesse caso o i. E tenho o tema, que eu pego o radical e junto com a vogal temática e faço partir. E aí nós temos a desinência, desinências. Por que desinências? Porque são dois tipos, modo temporal e número pessoal. Aqui, com o tema, eu posso identificar que esse verbo está no pretérito imperfeito, e no modo indicativo, como eu coloquei aí. Número pessoal, eu identifico pela terminação aqui, eu conjugo e percebo que se encontra na primeira pessoa do plural, nós. Então são essas as desinências do verbo. Flexões verbais. Vamos entender todas as modificações que o verbo pode sofrer. Quando fala da flexão em pessoa, é a primeira, segunda e terceira pessoa. São as três pessoas do discurso. Quando eu falo da flexão do verbo em número, significa singular e plural. Ou seja, toda vez que nós falarmos em língua portuguesa de número, aquela palavra se flexionou em número, é singular ou plural, certo? É o número da palavra. Modo pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. É o que nós vamos estudar hoje. Essas três flexões aqui. No tempo eu tenho presente, pretérito e futuro. Pretérito é o mesmo passado. Para quem ela ficou assim, né? Pretérito é o mesmo passado. Aí nós temos algumas subdivisões, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, coisas que vamos ver na parte 2 desse conteúdo. E na voz, eu tenho ativa, passiva e reflexiva, que eu acredito que não estudaremos ainda essa unidade. Pessoa e número. Tabela, ó, coisa boa. Pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Pessoa de novo, primeira, segunda e terceira pessoa. Por que se repete, professor? Porque primeira e segunda pessoa existe do singular e primeira, segunda e terceira pessoa existe do plural. Então, as pessoas são essas e a diferença vai ser o número. Número sendo singular ou plural. Aí eu tenho um pronome que corresponde à primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, mudou, nós. Segunda pessoa do plural, mudou, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então esses são os pronomes que correspondem às três pessoas do discurso, variando em número, singular ou plural. E aí eu tenho um exemplo verbal de como se conjuga. Na primeira pessoa, o verbo cantar fica eu canto. Na segunda pessoa, tu cantas. E na terceira pessoa, ele ou ela canta. Isso no singular, no número singular. E no plural nós temos nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Modo verbal. Modo é o indicativo, subjuntivo ou imperativo. O modo indicativo é o da certeza, da convicção de que algo aconteceu, acontecerá ou está acontecendo, com toda a certeza. Ontem eu comi um bolo de chocolate. Então estou afirmando que ontem eu comi um bolo de chocolate. Não deixo dúvida nenhuma sobre o que eu fiz. Já no modo subjuntivo é o oposto. O modo subjuntivo vai expressar possibilidade de algo acontecer, uma incerteza sobre o acontecimento, uma dúvida ou um desejo que algo aconteça, mas que não foi concretizado. Nesse caso,
Se o homem continuar assim, nada mais funcionará. Então aqui eu coloco uma possibilidade, certo? Se expressa a dúvida, a possibilidade, nós dizemos que esse verbo, nessa frase, nesse contexto, apresenta o modo subjuntivo. Já o modo imperativo vai expressar uma atitude de ordem, pedido, de conselho, de convite e até de ameaça. Venha rápido, por favor. Nesse caso é um pedido com educação, porque tem o por favor, mas se o professor disser saia da sala, é imperativo, está no modo imperativo de uma ordem. E temos também nossa atividade para casar. Página 43, 44, 45. Faça as atividades. Alguns alunos já estão se preocupando em atualizar as atividades. Aconteceu com o Rodrigo. O Rodrigo mandou várias atividades, atualizou, perguntou o que faltava. Faça isso, certo? Principalmente as atividades de módulo. Não espere chegar um aviso da coordenação de que o processual vai se encerrar essa semana para ficar, ai meu Deus, eu preciso de ponto. Nada disso. Faça o seu que dá tudo certo. E vocês perceberam que nas avaliações eu deixei todo mundo na sala, então os que foram dos últimos puderam principalmente perceber que alguns alunos eram de bate-pronto. Eu perguntava ao aluno, é isso? Perguntava ao aluno, é isso? Por quê? É o aluno que faz atividade, é o aluno que tira dúvida. Seja esse aluno, o aluno de bate-pronto, o aluno que sabe. Tá bom, gente? Qualquer dúvida através do WhatsApp. Tchau, tchau. Um abraço.